Boa tarde, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Esta tarde eu quero fazer um rápido vídeo para compartilhar convosco nesta série de vídeos que estamos fazendo. E desde já quero avisar que passaria uns dias sem postar vídeo devido a algumas mudanças que iremos fazer. Mudanças essas para melhorar o ambiente, melhorar as qualidades de vídeo, também passar uns dias absorvendo mais informações, Mas nessa oportunidade quero ler aqui um texto bíblico encontrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Estarei lendo apenas um versículo de número 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Este versículo ele surgiu como resposta de Jesus a seus discípulos em um período muito conturbado. Período este na qual Jesus já tinha anunciado a seus discípulos que a sua partida para Jerusalém estava próximo e que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e que os mesmos vilipendiariam seu corpo, humilhariam, cuspiriam e crucificariam, o levando à morte. E essas afirmações de Jesus foi como uma bomba que implodiu no interior do discípulo. Mesmo eles não demonstrando externamente, o baque que as afirmações de Jesus trouxeram, mas Jesus, sendo onisciente, Jesus sabia muito bem que o coração deles estava vivendo uma turbulência muito grande, devido ao fato de eles já estarem há mais de 3 anos ao lado de Jesus e todas as expectativas geradas no Messias esperado agora se desdobra em frustração pelo fato deles pensar que Jesus ele conquistaria o reino literal, que ele reinaria em Jerusalém. Até então eles não tinham nenhuma noção do que o reino de Deus de fato significaria ou significava. Jesus dá-lhe essas informações. E este capítulo 14 é Jesus tentando amenizá-los e levá-los a entender a verdadeira essência do seu reino, Também trazer sobre os corações dele uma esperança que aparentemente estava frustrada, mas Jesus estava assegurando-os de que toda aquela incerteza, todas aquelas dúvidas era nada mais, nada menos do que um exercício para prepará-los a entender algo maior. Aí Jesus cita o capítulo 14, Jesus sabendo que ele estava. Aí Jesus diz: não se perturbe, outras versões diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, Jesus sabia que ele estava vivendo aquele embate, aquela turbulência, devido aos últimos acontecimentos, às últimas informações de Jesus. E Jesus disse: não se turbe, não se perturbem nem por causa disso, porque isso não é o fim, Aí Jesus traz uma afirmativa: credes em Deus. Jesus está dizendo: vocês creem em Deus, uma afirmativa de Jesus. Ele está falando: assim como vocês creem em Deus, porque o judeu crê muito em Deus. O judeu tem uma fé alicerçada em Yahvé, em Deus. Jesus estava falando: nesta mesma fé vocês também têm que depositá-la em mim.
Assim como vocês creem em Deus, credes também em mim, porque eu também sou Deus, eu sou filho de Deus. Aí Jesus deixa-lhes uma promessa. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé, que era o mais centrado, aquele que não acreditava em qualquer coisa, tinha que ter uma evidência para ele poder acreditar. Ele já expõe a sua interrogação e diz: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí foi aí que Jesus dará a fórmula, aí que Jesus expõe de fato esse que é um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, talvez um dos mais citados em todos os quesitos da evangelização. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus estava dizendo que o homem, ele pode optar por seguir caminhos alternativos, caminhos alternativos, caminhos esse de acesso a Deus, porque existe dentro do ser do homem algo que só se preenche em Deus. Existe dentro da essência do homem algo que já nasceu com ele, impregnado, enraizado na sua alma, um conhecimento de Deus, conhecimento que eu caracterizo pessoalmente como conhecimento natural. A Bíblia chama de conhecimento da consciência, Então o homem, ele que sempre está em busca de satisfazer, porque quando o homem peca, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, esta lacuna se abre dentro do seu ser. E o homem, ao longo dos séculos, ele tem convivido com este buraco. Aí muitos procuram caminhos alternativos em busca desse preenchimento. Uns vai para outras religiões, como as religiões afrodescendentes, banda, candomblé. Outros vai para o catolicismo, outros vai para todas as religiões. Outros já não optam por religiões, outros já vão em busca das orgias, das noitadas, das baladas, das prostituição, mas tudo isso visando preencher ele, que ele sente que algo não complementa o seu ser. A sua vida não tem plenitude, então ele quer algo para preencher, trazer a plenitude para a sua vida. Isso faz com que o proverbista Salomão, ele escreve dizendo que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim são caminhos de morte. Então Jesus não disse eu sou um caminho, não, Jesus disse eu sou o caminho. Jesus estava dizendo eu sou o único caminho que dá acesso a Deus, eu sou o único caminho que leva o homem a preencher esta lacuna existencial dentro da sua alma, Então todos os caminhos alternativos, eles levam à morte. Amém? Aí Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus não disse, eu sou uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Vivemos em uma época, em pleno século XXI, em que o secularismo, ou o marxismo cultural, tem se expandido de uma forma desenfreada. E o relativismo impõe na mente das pessoas que não existe verdade absoluta, Não existe verdade absoluta. O que é verdade para uns, para outros, pode não ser. O que é verdade em uma cultura, em um país, em outro não pode não ser, E isso está dentro da educação, da cultura, da filosofia. Vemos aí os grandes nomes da filosofia, como Sócrates, Platão, Aristóteles. O que Sócrates via como verdade,
Platão já viu em uma concepção diferente. Então, o que era verdade para Sócrates, Platão já acrescentou, disse, não, a verdade não é essa, é essa. Igualmente Aristóteles, né? O que era verdade para Platão, Aristóteles já viu de uma forma diferente. Devido a esta indoculturação, trazer esta mentalidade, estamos vivendo em uma época em que estão baseando na partida desse pressuposto, que não existe verdade absoluta. Cada um constitui a sua própria verdade, o que de fato é um ledo engano, porque só existe uma verdade. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aí recente de uma grande polêmica que surgiu na internet. Infelizmente, o público cristão, ele não tem sido somente uma resistência para aqueles que não acreditam, ele tem sido também um marqueteiro, né? E quando surgem essas pessoas que não trazem nenhuma edificação com essas suas atitudes, eles têm um público evangélico para ser o marketing, né? O marqueteiro, ou seja, os maiores divulgadores são o público evangélico. Meus irmãos, isso não afeta em nada, ou seja, essa polêmica que surgiu no carnaval aí, dizendo que o diabo venceu Jesus, lá vilipendiando, humilhando o Filho de Deus, isso aí para Deus não envolve nada, e o pior não é isso. O pior é que uns vai na internet e já disse que o cidadão morreu, foi carbonizado, sem informações, sem fundamento, pessoas que só visam, né? Só visam views, likes, né? Pessoas que usam as redes para querer se autopromover com falsas notícias, falsos. Deus não está nem aí para essas pessoas. Deus não se importa com isso. Isso daí não afeta Deus em nada, em absolutamente nada. Eu lhes falo isso com base e conhecimento na palavra. O que afeta Deus de verdade, não é isso, porque isso eles já são inimigos declarados de Deus. Agora, o que afeta Deus de verdade, que poderia fazer com que Deus se vingasse instantaneamente, é aqueles que estão dentro da sua casa, dentro da igreja, dizendo que serve a Deus, que tem um evangelho como regra de prática e fé, e estão totalmente vinculados a práticas erradas. Paulo já denunciava isso, dizendo que nos últimos dias homens teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Se Deus fosse tão vingativo assim, Deus vingaria primeiro esses que estão na hipocrisia, né? Esses lá já são revelados, mas esses estão ocultos. Mas diante dos homens, porque diante de Deus não tem nada oculto. Então, com isso eu quero dizer que isso não afeta Deus em nada. Eu estava conversando um dia com o irmão, falei, irmão, isso daí é nada mais, nada menos um prenúncio do que vai acontecer, né? Um prenúncio do que vai acontecer. Quando Jesus voltar, se for o arrebatamento da igreja, vai acontecer isso aí. Os crentes que ficarem e que não se voltarem ao secretismo, não se voltarem ao ecumenismo, à unificação de todas as religiões, vai sofrer isso. Vamos ser vilipendiados, vamos ser mortos e todo mundo assistir. Entende?